pared, una pared. Pero lo miré directamente. E aí cambiei o tema, dice na terceira etapa. Tu percebes que eu olhei diretamente e aí muda o tema e diz: a terceira etapa, ou seja, se o irmão Branham tivesse dito, olhei diretamente, pois olhei a área. Olhei diretamente, pois olhei a área. Olhei a terceira etapa, o que estava acontecendo, e olhei diretamente a terceira etapa, mas como diz... Quem era que estava obrando aí quem era que estava obrando em essa etapa que havia aí, onde ele estava mirando isso. Quando ele se lo mira, pues, aí onde olhei diretamente, já, tu sabes, ia estar olhando alguém, ou seja, olhei diretamente, e era ver quem era que estava operando aí nele, que era o que estava operando nele nessa etapa de que havia aí, onde ele estava olhando isso, quando ele disse, olhei, pois deixa-me ver exatamente como ele diz, na visão dos selos da reparação dos galardões, quando ele diz, diga-me para aqui, olhar diretamente, outra vez e volto a olhar essa asseveração, porque o anjo do pacto é a coluna de fogo, o que está operando nesse momento da carpa. Então, nesse momento da carpa, a manifestação de Deus, a coluna de fogo, como em todos os tempos operava. Por exemplo, tu vais à dispensação da lei e tu vais olha para a história e tu vai olhar a coluna de fogo e quem estava operando, e tu vai e olha Moisés e tu vê a promessa no tempo da promessa e vai procurar a coluna de fogo em Abraão, ou seja, a coluna de fogo, quando ele queria olhar o anjo do pacto, que é a coluna de fogo, ele tinha que ver essa manifestação nesse momento. Ali, nessa visão, estava o anjo registrador ao lado de Jesus, que tinha o livro. E veja, nesse momento, como ele olhava, deixa eu olhar diretamente para ver. E na visão da carpa, a mesma coisa. E olhei diretamente. Vê, ele estava procurando, e quando alguém... Eu não sei se ontem ficou isso gravado, porque eu segui depois falando, onde ele diz, quando a pessoa vai a uma atividade, seja cristã ou seja algo, tu sempre procura o ator principal. E tu quer ver quem é essa campanha, ou seja, cristã, pois deixa ver quem está realizando a campanha, o movimento cristão e tudo. Por exemplo, aqui veio o Billy Graham, e ele teve uma campanha aí, era em Bristol, no estádio, e ele estava procurando ver quem era que estava operando essa campanha. Então, na visão da carpa, ele estava procurando e disse, veja, olhando diretamente, estava olhando, porque tu observas na visão da carpa, o irmão William diz que tem pregação, tem chamamento e oração pelos doentes, vai haver ressurreição e transformação. Tem um extrato que nós vamos ler, que é o que diz uma reunião de pastores, mas veja como ele coloca as etapas em ordem. Os milagres não está podendo inicialmente, porque os milagres vão depois da palavra. Se colocarmos primeiro os milagres, teremos um montão de seguidores de sinais que vão crer pelos sinais. Nem vão estar esperando tão pouco a pregação. Eles todos vamos à carpa para ver milagres. E quando aconteça o momento da pregação, vai todos por aqui e por ali, não vão prestar atenção. A palavra sempre é antes dos milagres, onde a fé dos crentes vai subindo, que é a fé de rápido, que vai logo sendo compartilhado, para depois a vindicação dessa palavra nos milagres, que o milagre maior é a transformação. E vê tudo isso que está passando, vê todo o que o ángel está mostrando,
Mas como quando ele olhando ali e vê tudo o que estava acontecendo, vê tudo que o anjo estava lhe mostrando, e isso mesmo anjo que ele está mostrando, tudo isso, veja isso, veja isso, veja isso, que o arcanjo Gabriel, o anjo que apareceu ao irmão Branham era Gabriel. E veja, eu ia deixar para maio, e veja onde eu vou ler. E nesses dias, por causa do branco que me parou, assim são as coisas de, veja, esse anjo que está mostrando todas estas coisas é o que tem conhecimento de todo o programa divino. É o anjo que deu a revelação a Daniel, é o anjo que disse ali a João. Mas ao mesmo tempo todas essas escrituras, muitas delas têm múltiplos cumprimentos, se cumprem em diferentes etapas do programa divino. Mas esse anjo, ao ter todo esse conhecimento, veja essa manifestação que teve conosco, nos dando a conhecer as coisas que hão de acontecer, e tudo isso nele se cumpriram muitas escrituras que agora também se repetem e já se fazem realidade nesse cumprimento total. E esse personagem que estava na sexta dimensão, quando ele esteve em uma das visitas, que ele estava na sexta dimensão ali, e ele viu seu corpo em uma das, ali nos seios, ele relata nas eras também, mas nos selos ele relata, veio seu corpo, estava a 12 pés. E vocês já sabem inúmeras outras coisas aí, que a irmã que veio, que era jovenzinha, mas quando isso tudo estava acontecendo, essa voz estava dizendo a ele, não conhece ela? Na terra, ela foi uma mulher de 90 anos. E por receber a pregação do Evangelho, através do teu ministério, ela aceitou o Senhor e agora está aqui. E ela mesma falou, se você não tivesse ido, eu não estaria aqui. Ela regozijante. E o anjo continua mostrando, o irmão William, nos selos, vai escrevendo a voz. Essa voz que falava. E o irmão Branham, e ele relata, e o irmão William escreve a voz, e continua dizendo, ele disse, e o irmão William escreve a voz. E em uma parte, ele escreve a voz da sétima dimensão. Mas em outro lugar, um pouquinho mais adiante, ele diz, quando ele pergunta, eu quero ver Jesus. Aí a voz diz a ele está mais acima. E o irmão William escreve, na sétima dimensão. Ou seja, que essa voz e esse personagem estava lá com ele. Agora veja como, desde quando ele já estava nos mostrando e dizendo que esse personagem iria partir. E o irmão Branham foi um dos que com essa visão estava mostrando ao povo que ele iria partir. Se ele falou nos selos, ele virá a ti, te julgará, e se tu entrar, nós entramos. Pois o povo de 63 já tinha que estar se dando conta que o irmão Branham estaria na sexta dimensão quando Jesus, em sua manifestação final, apareceria ali. Porque ele disse que Moisés e Elias, e ele disse, a vinda do Senhor são os que vão passar por ali e vai recolhê-los. Inclusive tem um extrato que os irmãos também procuram. Isso tudo é de grande ajuda para todos. Como o irmão William, em uma mensagem, disse, que ele passará, recolherá aos que partiram, mas recolherá nossas teofanias também, ele disse ali. Veja todo o trabalho que esse ministério tem que fazer quando ele vai lá. Um ministério que não ocorreu ainda, esse evento ainda não aconteceu, porque a parte de Jesus que veio neste planeta Terra, em seu corpo criado
por Deus na Virgem Maria e foi formado célula sobre célula e nasceu esse corpo, é onde Deus habitou em toda a sua plenitude. O Verbo encarnado, o único ser humano que foi criado por Deus, e esse corpo é o único que depois de 3 dias de dar a sua vida, porque ele pôs a sua vida, ninguém tirou dele. Eu ponho a minha vida para voltar a tomar. Ninguém tira minha vida, ninguém tira minha vida, ele disse. E é o único ser humano que ressuscitou depois de 3 dias. E o próximo é o ministério de Moisés e Elias, o qual ressuscita depois de 3 dias. São as únicas 2 pessoas nesse planeta Terra que cumprem essa promessa. E isso ainda não aconteceu em sua manifestação final. Ele passa pela 6ª dimensão, diz, ele virá a ti e te julgará. Porque observe que esse tempo já é um tempo onde é o leão da tribo de Judá. Já não é um trono de misericórdia, já é um trono de juízo e, consequentemente, tudo que está se manifestando, todas as dimensões de juízo, passa pela 6ª dimensão e vai te passar para que tu venhas, vai te passar a mão para que tu venhas e vai te julgar. Vê, vai sair bem, porque vai se sair bem. E agora, se ele já sabe que vai se sair bem, é porque essa pessoa está com, já sabe. Vejam, por onde está tudo, porque está escrito que ele tem ali no livro dos selos o que é negro, que está sem edição, aquele preto que está sem edição, que compartilharam os irmãos de Jeffersonville, tem 500 e poucas páginas esse livro, mas o irmão William sempre usa o outro porque ali tem certas orações que depois editaram como no livro das eras, e nesse livro, falando desse anjo, que falando desse personagem que apareceu a ele, ou seja, que falava com ele, o personagem que falava com ele, a voz. Se é a voz, pois tem que ser alguém. Veja como ele disse ali, isso está na página 351 do livro dos selos, sem editar. O livro preto é o 5º selo, que foi quando ele estava relatando essa experiência. E ele disse, algum dia ele virá. Nessa versão tem, e ele disse, algum dia ele virá. E então agora, 2 pontos, e ele disse, algum dia ele virá. E então agora, aqui nem bebemos, nem comemos, nem dormimos, todos somos um. E aqui ele diz, quem fala, ele se identifica como um deles. E o que o anjo disse a João, em Apocalipse, disse, por 2 ocasiões, João, adora a Deus, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Veja, quem é que está mostrando ali todas as coisas que estariam acontecendo? Um dos seus conservos. E consequentemente ali já estava trazendo uma revelação de que o anjo do Senhor Jesus Cristo partiria. E que está realizando esse trabalho como precursor. Porque em um estudo bíblico ele escreve Gabriel e escreve embaixo precursor. Depois ele procura, depois procuramos exatamente como é precursor, porque ele disse, se anunciastes a primeira vinda, pois anunciarás a segunda vinda. Então veja como se cumpre essa parte aí também, que no irmão Branham, como 4º Elias,
é o precursor da segunda vinda do Senhor, mas Gabriel, por outro lado, ele nos disse que também é precursor. Inclusive, quando ele disse, Elias virá pregando a paz imperecível e ele apresentará a Cristo. Quando vocês vejam um homem pregando, o irmão William diz, todas estas coisas antecedem a vinda do Messias. Messias sempre, ele repetia para mim, Benji, Messias é ungido, mas põe tudo assim dessa maneira, onde talvez traga tropeço para muitos, mas Messias, Cristo, o que significa é uma pessoa ungida com o Espírito de Deus. Quem mais vai cumprir essa promessa logo em toda a sua plenitude? Os escolhidos. São, dizem, pequenos Messias, pequenos ungidos, com a coluna de fogo, o pilar de fogo, que são pequenos deuses, ele diz, não porque a palavra é pequena, porque são pequeninos, senão que ele põe no sentido de que há um Deus e para fazer a diferença, porque ele diz, Deus não disse, deuses sois, ou seja, vem como tudo o que Deus estaria cumprindo agora, nesse tempo, ele já tinha falado, já tinha dito, desde antes. Agora observe, desde quando ele tem se escrito ali e não tinha falado. Se ele falasse isso, podia abrir esse mistério do sétimo selo, o qual era algo que tinha que deixar quieto, porque se ele disse que teria que partir, então se levantaria um montão dizendo, eu sou o próximo. E Deus guardou tanto isso que nem sequer se imaginava como seria ele dar a conhecer os filhos de Deus, aos escolhidos, a fé de rapto. Não se imaginava que seria dessa maneira, se chegasse a ser apenas falando e trazendo uma mensagem, muitos poderiam imitar. Agora tem algo que eles não podem imitar, e podemos dizer uma ou duas coisas. Uma, não tem os ministérios, e outra, muito menos tem o título, e não andariam atentos e andam atentos procurando ver se pegam e se dão, se atingem o alvo. E como o único que atinge o alvo é Deus e seu programa, pois tem alguém. Se tiverem 20 falsos, tem que ter um verdadeiro. Então, o escolhido aí identifica, por isso ele disse que os escolhidos poderiam ser enganados, mas os escolhidos, se possível, serão enganados, mas não serão enganados, porque se levantarão muitos, como tem estado o inimigo fazendo, tem levantado muitos dentro da igreja que tem se deixado usar para desviar o povo. Não estão percebendo que estão cumprindo a Escritura também, mas tem que ser assim, tem um programa divino, e também essa Escritura tem que se cumprir em alguém. Então, por isso, a pessoa não pode lutar contra as coisas, porque é Deus cumprindo a palavra, seu programa correspondente a esse tempo. Ali estava falando essas coisas acontecendo, porque ali o último que viu foi e ouviu esse anjo foi. Estava falando mas voltando ao tema desse que estava falando ali, da sexta dimensão, vejam, o trabalho que está realizando ali, está falando todas as coisas que estão acontecendo aqui, porque a última que ele viu e ouviu desse anjo foi mostrando a visão da capa, ou seja, que até esse momento, esse anjo ainda está na sexta dimensão. E quando desce o irmão Branham ali e vê o anjo, que isso acontece na ressurreição, depois disso já é 30 ou 40 dias e o rapto. Por isso veja que perdidos estão esperando que ele venha para que dê a fé de rapto.
quando ele está lá mostrando todas as coisas que têm estado acontecendo, porque isso foi uma atividade já, digamos, das últimas, porque não sabemos se depois disso a fila era interminável, ou seja, que certamente ainda continuava, e certamente isso tudo haverá um entrelace aí, quando a noiva se vá, e tudo isso já é depois, já conheceremos quando formos transformados, essa parte aí, mas o anjo ali estava mostrando nessa etapa final do programa divino, Deus no meio da sua igreja operando, e mostrou quem estava ali ministrando, mostrou a ele a coluna de fogo primeiro, mostrou a quem a coluna de fogo estava falando, e mostrou e ainda lhe disse: tu lembras o nome que procuravas? E se tu te põe a ver, essa parte quando ele relata, não tem uma anotação antes que diga: eu estou procurando o nome tal, ou estou procurando tal coisa. É o anjo que nos dá essa luz e que nos dá a conhecer ali que ele antes estava procurando algo, porque ele diz: tu lembras o nome que tu procuravas quando tu tiveste a visão? Mas onde está isso escrito? De que ele diga: eu estou aqui, irmão, procurando algo, um nome, ver. O anjo ali está nos dando uma grande revelação de algo que aconteceu com o irmão Branham e que se inclinou a procurar isso quando Deus estava mostrando a ele a visão. Ou seja, que esse personagem que está ali, consequentemente, tem um nome. E se é o que está ministrando nessa atividade, pois continua como já desde o início, a pessoa procura quem é que tem essa manifestação nesse momento, porque ele foi um profeta na terra e, consequentemente, ele sabia que Deus, no meio do povo, opera através de um ser humano. Pois então, ele estava procurando quem era. Quando ele entrou ali, uma das coisas que ele teve que calar a boca foi o que viu. Porque se ele dissesse, então isso sim é que traria uma grande confusão ao povo. E observe, isso eu levarei comigo à tumba, ele disse, em meu ser. Um humano nesse mundo não saberá naquele momento. E até que essa revelação fosse dada, então seria aberto o sétimo selo completamente. Mas quando ele disse que o viu ir ao quartinho, veja que ali essas são etapas que já vêm acontecendo, porque enquanto tanto estava falando de alguém, estava falando a alguém, ou seja, que enquanto esteja essa etapa das que mencionamos agora, na etapa de pregação, é que está falando ali a coluna de fogo, porque ele viu ali falando a alguém, por conta esse alguém tem um respaldo divino, o qual está ungindo ele para falar o que ele tenha que falar da forma que Deus se agradou. É assim a maneira. E o que ele faz é fazer tal coisa. Pois foi assim que Deus viu. Nessa forma tão simples que ninguém imaginava ser dessa forma. De uma maneira que nem sequer pela mente humana passaria. Depois disso, veja a outra etapa e parte a oração pelos doentes. Mas a fé do povo já tinha aumentado para essa etapa, a mesma coisa que em parte. Ou seja, por isso ele disse: o que vocês viram em parte, vocês verão o poder de Deus em absoluto poder na terceira etapa. O que ele fazia nas atividades que pregava, e ele mesmo dizia, eu li há pouquinho também, eu estou aqui realizando isso porque eu estou aumentando a fé para a fila de oração. Tudo isso que ele mostrou ali em parte, ou seja, foi algo
em uma medida. Agora vai ser mostrado em toda a sua plenitude no tempo em que será um tempo de apertura, porque é um tempo de apertura. Depois da pregação, depois das pregações, depois de dar a conhecer a fé de rapto, depois disso, aí é onde membros do corpo serão criados, onde inúmeros milagres que já é para vindicar o que ele tem estado fazendo no meio da igreja, o qual é pregação, trazer a palavra. Isso é o maior, isso é o mais glorioso. E depois disso, aí por esses dias, ressurreição. Porque ele disse que viu isso tudo e o anjo ainda estava com ele. Ou seja, que nem foi o irmão Branham e nem o anjo tampouco era esse instrumento que Deus estava usando ali, porque dentro estava falando alguém também. Não creiam que estava apenas aqui. Ele disse ao irmão William, e ali dentro estava falando alguém, pois então os dois ali estavam mostrando, estavam dando a conhecer tudo o que tinha que fazer. E é por isso que o povo, onde ele estava, nós falamos sobre isso domingo, talvez não alguns detalhes, mas veja, por exemplo, quando ele estava em pé sobre a audiência, e ele tentava ir, e ele viu tudo, viu a fila e viu tudo, e ele estava parado em cima da audiência. Que audiência era essa? Eram os escolhidos, era o grupo de irmãos daqui, e talvez uns que outro que tenha nos visitado nesses dias, que por coincidência estava aqui, porque ele disse que em cada lugar não tem que estar tirando visto para vir, senão que em cada lugar pode estar vendo através do satélite, da internet e por áudio também. É por isso que tem que ter bem arrumado os auditórios enquanto ao som e ao vídeo também. Lá hoje estes dias também o irmão Jorge ajudando em diferentes lugares. Jorge estava no México, vê? Ele está agora no México aprendendo, para que também divulguem esse conhecimento em diferentes lugares, porque é uma obra apressada, é uma obra que ele já tinha dito desde muitos anos. Ajeitem os auditórios bem com som, com vídeo, e veja agora todo mundo na correria, e graças a Deus que Deus tem nos deixado esse tempo, que ainda pode conseguir equipamentos, porque vai conseguir ali um alto-falante, ou uma tela, ou algo, ou uma reposição de alguma coisa. Por isso é bom ter um backup, como lhe dizem, senão que tem que ter também comida, e em tudo isso, pois também em algum outro lugar, uma reposição que saiba que é difícil conseguir por ter, mas também que algum sistema de áudio ou algo que vejam, que tenham, que se prejudica, se danifica regularmente, o que acontece, pois é bom ter ali uma peça de reposição. Mas veja, essas pessoas que estão ali já estão sendo preparadas e são as que vão ver essa grande manifestação que vai vir, que é a ressurreição. São pessoas que estão representadas nessa audiência que está ali. Se o irmão Branham viu isso tudo, essas pessoas também. Por isso ele dizia que ele desejava estar ali, ele anelava, ele falava quase que eu me estico para estar ali. E a pessoa diz, veja, e onde eu estou? Quando ele disse, audiência, vocês coloquem-se aí. Então, eu sou um. E como a pessoa, como a gente vê pessoas que menosprezam isso que o irmão Branham desejava e que têm a oportunidade de estar ali. Ele disse, eu queria estar ainda antes que esses portões se abram. E tem pessoas que nem querem estar desde o início. Isso vai passar um filmezinho
de que muitos dos profetas, dos justos, de tempos passados, inclusive o irmão Branham, inclusive o irmão William mesmo, desejaram estar onde eu e você estamos, que podemos tocar diariamente, e que um só dia, que é o dia de ouvir a palavra de Deus, não desejam fazê-lo da maneira na qual Deus está cumprindo. Mas tudo isso está ficando gravado, tudo isso está ficando registrado, e depois não pode dizer, é que eu não sabia nada. É por isso que quando ele dizia nessa página 369, estiveram em cultos como este. Ou seja, que sim, sabiam que estava acontecendo alguma coisa ali. Muitos deixaram de vir, que a pessoa dói na pessoa porque a pessoa sabe o que espera por eles, e eles sabem o que espera, porque depois ainda agora pense que não, eu sou o que eu estou bem, mas depois essas palavras, se eles vão dizer, muitos sim sabiam o que esperavam, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, e antes dizia, haviam estado em cultos como este. Isso tudo vai se repetir agora, já no cumprimento dessa palavra que foi falada pelo irmão Branham. Mas voltemos à mesma coisa, alguém tem que cumprir isso, e eu não desejaria que ninguém cumprisse isso, porque todos desejamos que todos sejam levados no rapto, a ceia das bodas do Cordeiro. Mas tem pessoas também que têm que cumprir essa escritura, e são dos nossos mesmos. Não podemos achar que são pessoas de fora, mas tem um programa e Deus tem que cumpri-lo. Bom, mas isso do anjo e dessa anotação dele ali nos mostra, nos dá luz, pois os que chegaram depois vão ter que o escutam mais, porque aí nos deu mais luz do que é um dos seus conservos, esse que está falando ali ao irmão Branham, na sexta dimensão, como ali ele se identifica com essas duas ocasiões onde o anjo disse a João, adora a Deus. Estava mostrando tudo o que estava acontecendo ali na visão da carpa, e estava mostrando também tudo o que aconteceria antes de descer, antes de voltar à terra. Ou seja, mostrou a ele o trabalho que ele estava realizando, ou que realizou na terra, porque ele disse, se tu não tivesses ido, veja isso tudo isso são os teus convertidos. Ou seja, falou da história. E lhe disse também o que aconteceria, ou seja, estava profetizando ali na sexta dimensão, profetizando o que aconteceria na sexta dimensão. Ou seja, estava falando ali do passado, falou a ele do presente, porque ele disse, aqui não comemos nem dormimos. Ali ele estava falando do presente, estamos aqui, descansando, esperando por ele. E escreve ali umas anotações, na sexta dimensão, estão esperando pela vinda do Senhor. E aí no Senhor ele escreve que é Moisés e Elias. E outro diz aí, Apocalipse 11, veja lá, fala do presente também, depois fala do futuro, quando ele diz, ele virá a ti, ele está mais acima, mas ele vai vir a ti. Onde ele está mais acima? Na sétima dimensão. Onde é a sétima dimensão? O lugar santíssimo. Onde está o lugar santíssimo? Na terra, sendo materializado, sendo cumprido nesse tempo final, na América Latina e no Caribe, onde o lugar santíssimo está sendo manifestado, sendo materializado com essas pedras vivas que ele construiu. Para quem? Para Deus, para que a coluna de fogo descesse. Não podia descer antes porque não estava construída. Se construiu o lugar santíssimo com o escolhido de Deus, recolhidos por toda a América Latina.
E então, onde o irmão Branham viu a coluna de fogo? Pois, onde mesmo a vimos no tabernáculo de Moisés e onde também a vimos no templo de Salomão, no lugar santíssimo. Consequentemente, a coluna de fogo tinha que estar nesse templo final, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Em nossa era, em nossa dispensação, aí é que está operando, aí é que está a sua presença. Ele está mais acima, está na era da pedra angular. Mas ele diz, ele vai vir a ti, porque lembrem que ele saiu do trono de intercessão. Esse anjo forte, com o título de propriedade aberto em sua mão. Ou seja, que ele já está no meio da igreja, operando, e por isso no céu, tudo cessou. Por quê? Porque não estava ali aquele o qual é digno de adoração. Então todos tinham que se calar, porque ali não tinha nada. Tinha um silêncio sepulcral, como de morte, irmão Branham disse. E esse é o lugar santíssimo aqui, do seu templo espiritual, onde filhos e filhas de Deus estão adorando em espírito e em verdade, porque é em sua presença que os verdadeiros adoradores buscam o Pai que o adorem. Buscam o Pai que o adorem. Ou seja, que é aqui onde está se adorando a Deus. Assim que quando ele já diz isso, ele virá a ti e te julgará. Já está falando a ele profeticamente. Veja, já está até profetizando as coisas que devem acontecer. Ele continua realizando esse trabalho, mas enquanto isso, quando leva ele ao futuro e mostra a ele então outras das profecias, vem aqui, veja, já tinha passado essa etapa de ser julgado todos os mensageiros com seus grupos, porque já estava ali pronto para descer, mas antes, isso não foi assim de supetão. Bom, vamos lá para baixo, para a terra? Não. Aí, já chegou uma etapa de mostrar o que Deus estava realizando, fazendo no meio da igreja. Enquanto estava ali, vocês leem toda essa narração, não dizia nada da terra. Mostrou a ele tudo, disse o passado, disse o presente, mas o futuro, ele viria e seria julgado por ele. Mas depois já chegou uma etapa onde está a ponto de ressuscitar, e ele diz, veja o que está acontecendo aí, e mostra a ele uma carpa, o leva direitinho a Caiei. Leva ele direto ao lugar onde está a coluna de fogo. Não levou ele para passear na América do Norte, onde ele estava, nem levou ele, não. Levou onde estava a coluna de fogo. Levou ele diretamente ali. Mostra ele tudo. Mostra o rio. Mostra, embora o rio vem sendo contaminado ali por leitões, ou seja, mostra até ali as leitoas e tudo. E depois vamos já dar aqui um passeiozinho aqui por fora. Eu já te mostrei todos esses detalhes, e tem outros que depois eu digo para vocês. Quando ele estava me falando, lê aí que tinha feito um rio, de porcos. Aí ele falou ele fez um comentário bem formoso, mas isso não vamos entrar em detalhe agora. Mas depois que ele mostra toda a área, vem aqui, vamos entrar. Aí ele dizia, mas isso é uma carpa. Mas depois ele disse, é uma catedral. Ou seja, ele usou essas palavras porque define, talvez, para ele nesse tempo, carpa porque era lona, uma tenda. Depois vem ferro, depois vem um edifício de cimento. Então vai dizer carpa edifício? Vê? Carpa catedral. Tem um montão de elementos. Tem lona, tem concreto.
Então ele resumiu, uma carpa catedral. E aí se resume, e ele se agradou desse nome. Deus se agradou desse nome. Não podemos, muito menos, nos pôr a questionar e criticar a maneira na qual Deus cumpriu essa parte. Se Ele se agradou de falar tenda catedral, carpa catedral, tem que deixar assim. E entrou. Já vê algo formoso, vê tanta gente, ele se agradava. E quando ele disse, havia pessoas à frente com as suas mãos erguidas e regozijantes, chorando, isso enchia ele de alegria, porque ele sabia como era esse movimento quando ele estava pregando e tinha as campanhas. E aí esse anjo já está profetizando as coisas que estão acontecendo no presente, na terra. Veja, voltou de novo ao presente. Ou seja, não levou ele. Ou seja, naquele tempo pode dizer, levou ele ao futuro. Mas nesse momento, onde vai se cumprir plenamente, já está no presente. Ou seja, que essa atividade vai ser realidade. Porque estava sendo materializada, estava sendo cumprida nesse momento. Ou seja, que vamos chegar a essa atividade. E se chegaremos a essa atividade e havia pessoas ali, você tem que dizer, pois eu estou em um dos que estava em cima de pé. Eu já me identifiquei, você pode dizer, eu sou um deles. Com certeza, quando passa o filme, se verá, você vai se ver ali. Espere, deixa eu ver como é. Vai pro ladinho aqui para eu ver se eu consigo ver melhor como saiu. Porque se teve testemunha daquela mulher que entrou, saiu e depois já tinha entrevistas, ainda temos as telas. Ainda que temos as telas, mas certamente estava bem a expectativa, porque para esse tempo já sabemos que vai acontecer a ressurreição. E digamos, certa quantidade de pessoas, comparado com a multidão que estará ali, nós seríamos um punhadinho pequeno. E tudo o que vamos fazer também nesses dias para ajudar em toda essa etapa, pois também não posso dizer que uns estarão lá para não irmos em todos os lados. Estou representando isso que está ali na frente e em cima da audiência, mas sabemos que estará ajudando em todas as áreas que tem aqui nesses terrenos que são grandes, ou seja, que cada um estará na posição correspondente, mas estamos representados ali, nesses que estão debaixo, quando ele diz, estava parado em cima da audiência, ou seja, que tem uma congregação, tem um povo, mas está a fila de oração interminável. E quando ele já está mostrando isso tudo, está dizendo, está profetizando, está atualizando todas as coisas que os profetas e tudo, porque o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis, e veja onde termina, no cumprimento pleno, ali nessa visão da carpa. E aí mostra tudo a ele, o que a coluna de fogo esteve operando enquanto ele estava aí na sexta dimensão. Ou seja, que o trabalho da coluna de fogo nunca parou. Nunca deixou de fazer a obra no meio da igreja. Ali já diz que havia pregação. Quando a pessoa fala, bom, enquanto o nosso irmão Branham toma um momento de descanso, deste maravilhoso chamamento ao altar, ou seja, havia pregado, e aí o irmão William escreve, o irmão Branham refletindo-se, ou seja, enquanto o nosso irmão Branham, e ele escreve, refletindo-se em quem? Nesse que estava ali. Por isso muitos estão da sétima era, do grupo do irmão Branham, ficam, não sei se é o irmão Branham que vem a cumprir isso, porque ele disse aí, mas em cada tempo se reflete no mensageiro que está vigente. Ou seja, aqui veja, tem pregação.
E depois, a fé aí já está tão elevada que depois começavam os milagres, ou seja, a parte da oração. E antes, para chegar a essa parte culminante, tem que já ter estado acontecendo desde antes, e de alguma forma se começa em uma forma talvez simples, o qual aconteceu algo nesses dias passados. Semana Santa, eu acredito que foi do qual vi que algo se movimentou ali que nunca tinha acontecido. E depois procurei, e se aconteceu algo no programa divino ali. As coisas começam em uma maneira simples e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até já chegar a uma parte já culminante, onde já se foi vista esta manifestação. Tudo começa em uma forma simples. Assim que estamos bem adiantados no programa divino, nesse tempo final. Essas palavras do irmão Branham, que diz: dê-me uma igreja com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Diz: eu farei em um ano o que os teólogos, os teologistas não fizeram em 2000 anos. Veja como essa escritura vai se cumprindo, e vai chegar um momento em que vai se cumprir completamente. Porque temos tido um tempo relativamente curto comparado com 2000 anos, e tudo que Deus nos tem mostrado, todas as escrituras e promessas que Deus nos tem aberto, todo o conhecimento que temos agora, e o que ainda falta para cumprir plenamente isso, porque em um dos anos isso tem que se cumprir completamente, ou seja, que vai chegar o ano onde a igreja do Senhor, nesse tempo final, vai fazer a maior obra que em todos os tempos passados, ou seja, em um ano vai se cumprir essas palavras de irmão Branham. Assim que tem que vigiar quando é que isso vai acontecer, e cada pessoa vai se dar conta disso. Por isso que Deus vai estar operando e vai dizer: este é o ano. Por isso dizemos sempre que este seja o ano da transformação, e sempre pedimos e o clamamos, porque vai haver um ano onde essa manifestação vai ser cumprida, vai acontecer a ressurreição, vai acontecer a transformação, vai acontecer os 30 a 40 dias, e nesse ano, por isso ele diz, vai fazer a igreja ungida, vai fazer o que os teólogos não fizeram em 2000 anos, ou seja, que em algum ano isso vai se cumprir. Isso nós vamos colocar esse áudio. Eu não sei se já tínhamos colocado o tema, a coluna de fogo operando no lugar santíssimo do seu templo espiritual ou na igreja. Depois eu passo a... Mas podemos falar de pôr o tema a essa conversa, algo assim, porque vejam como a parte que se sobressai aqui, vamos dizer, no meio resumo, que falou o que falou o irmão Branham ali na sexta dimensão. Quem era? Pois já está sendo esclarecido quem era esse que estava falando com o irmão Branham, essa voz que estava mostrando tudo a ele. E eu ia falar isso um pouco mais à frente. Veja como Deus me encaminhou. Tocou o branco ali, porque eu ia ali e o Vitor estava me esperando por lá, e o branco me disse algo aí tremendo que disseram a ele, foi a família. E aí parece que Deus, parece que era o momento para falar isso, porque observe que a voz, veja que coisa, branco. Quando eu vi o branco, é que estava aí em alguma tenda, porque foi por alguma razão que eu parei, digamos assim, porque, veja, eu estava
ali em uma tenda, e o branco e a família dele estavam comprando. Estava no mercado e o branco estava comprando. O irmão branco estava parado em counter, ali no mostrador, pagando ali no caixa, estava pagando lá no caixa, e a família estava retirada atrás, assim, né? Ali próximo da calçada, estava ali a sua esposa e a sua filha Milagros e seu esposo, o esposo de Milagros, Josué, e o neto. E chego, saúdo a família e vou até o branco. Ele estava de costa e abraço ele. Eu não sei se eu disse, sabe quem é? Nem ouvi. Eu disse a ele, sabe quem sou eu? E o branco olha minhas mãos e aí ele me diz, Benji. Me reconheceu. Mas primeiro ele me reconheceu pela voz, com certeza. E depois, quando ele olhou as mãos, esse é o Benji. O branco diz, mas observe, não foi tanto pela voz, foi pelas mãos. Pelas mãos, quando olhei. E depois me disse, é Benji. E depois ali, como foi, branco, que depois ali teve, já me voltei pegando, e então tu me abraçou até onde estavam eles, segundo me conta ele e meu terno, e já estava ali se despedindo. E então, quando tu ias um pouquinho adiante, tu disse, lhe dá saudações a Sarinha, e tu fizeste assim, levanta as mãos. Levanta as mãos como tu fazes quando tu vais lançar bênção ou algo, né? E não te vimos mais. Se eles te disseram que quando voltaram assim já não havia desaparecido, como que foi? Vamos dizer que como que me deixaram de ver, e isso me chamou a atenção, porque aí quando o branco me parou aí, aqui me contou isso e me chamou a atenção, porque vejam, algo aí que Deus quis me mostrar. Veja tudo que Deus vai fazer no meio da igreja. Ele sempre mostra, talvez, em muitas coisas, em muitas formas simples, em uma forma talvez que a pessoa não pensa que significa algo. Mas veja, a igreja noiva vai chegar um momento na qual, digamos, deixará de ver esses ministérios, como foi com Jesus. E aparentemente, aí tudo vai parecer como que acabou. Ou seja, que esse momento vai chegar, essa profecia que o nosso irmão William falou, que vai chegar um momento na qual a igreja se sentirá tão fraca que vai chegar a uma parte onde parece que tudo acabou. Como tu pode terminar algo? Pois o que levou a esse momento e tudo, que cesse. A pessoa pensou que no tempo do irmão Branham se cumpriu, depois pensamos no irmão William, mas isso tem cumprimento com Apocalipse 11. Mas então é quando Deus, quando parece mais fraco, então Deus coroa a sua igreja. Vê? Ou seja, que vai chegar um momento em que vão deixar de vê-lo em certa etapa. Talvez antes deixará de ver, mas a voz vai estar ali. E depois deixará de ver, mas apenas por 3 dias. Lembrem que aí em Apocalipse 11 não vai acontecer como em tempos passados, que os sepultavam. Aí vão deixar expostos. E aí é onde vai vir as zombarias, isso tudo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Mas dessa vez não terão chance de pagarem para os soldados, digamos,
Porque mesmo vendo que ressuscitou, mesmo assim, pagaram para que não dissessem nada. Digam que os discípulos o roubaram, que o levaram. Agora vão deixar ali, vão escarnecer. Certamente quanta zombaria vão fazer a ele, críticas e tudo. Mas vai durar apenas 3 dias esse regozijo, essa alegria. Depois diz que se levantarão sobre seus pés, ficarão de pé. E isso fala de ressurreição. Todas essas coisas têm estado se abrindo cada vez mais e mais, onde é o segundo ser humano que profetiza o que vai acontecer com ele. Os escolhidos falam e profetizam e creem e falam com fé que serão transformados. Cada um proclama e se identifica nas Escrituras. E qualquer um vai dizer, mas como? Vai estar se identificando com algo que... Porque ele me disse, identifica-te com a Escritura. E qualquer um vai dizer, deixa procurar a melhor Escritura para eu... Não. Um profeta sempre está guiado por Deus para se pôr na posição que corresponde a ele. E mais, muito mais nesse tempo. Jesus dizia, o Filho do Homem será levado preso, será crucificado, escarnecido e todas essas coisas. Mas ressuscitará no 3º dia. Ele sempre estava falando do que seria para o qual Deus o enviou, cumprir as Escrituras. Mas ali, vejam essa parte, colocam ele nessa tumba nova e não o veem. Observe apenas que nessa parte, quando os soldados veem o que aconteceu, porque em certa forma, digamos, eles tiveram que ter visto algo. E observe que até o incrédulo, por mais que veja a manifestação de Deus, por mais que veja, digamos, o cumprimento disso que Jesus disse, não vai crer. Não tem como que o incrédulo veja. E vejam como Moisés e Elias, no cumprimento dessa promessa, dessa escritura, aí já não somente os soldados, comparando com aqueles que o viram ali, verão, senão que o mundo todo estará presenciando isso, serão testemunhas disso. Ou seja, que será para todos os grupos. Por isso diz que a terceira etapa é para a noiva, a igreja, que são as fátuas, e os perdidos. Veja como até isso, essas palavras de Branham, que a terceira etapa impactaria, também impacta com a ressurreição desses ministérios. E ali ele escreve que, lemos no domingo, eu acredito que foi, antes dos 3 anos e meio, na metade da semana número 70. E se tu põe a metade da semana 70, que são 3 anos e meio, o qual Jesus cumpriu, e a metade foi tirada a vida do Messias, na mesma metade da semana 70, quando começará a arrancar esses próximos 3 anos e meio, morre. 3 anos e meio antes, o irmão William diz ali, esses ministérios morrem. Porque então tem que se cumprir essa parte na 6ª dimensão. Assim como passou pelo paraíso, os recolheu, pois também terá que passar por lá para trazê-los. E é uma obra de 3 dias, o que o Messias fará nesse tempo. A obra que está fazendo agora, que ele está fazendo agora ali,
vejam, que está mostrando a ele o que aconteceu no passado, o que está passando no presente e no futuro, o qual vai se cumprir plenamente nesse tempo final, ele mostrando ali, já quando se faça a realidade, isso que ele viu há anos atrás, agora dirá, foi isso que eu vi quando estava na terra. Agora está sendo uma realidade, porque agora é quando eu vou descer. Observe que mesmo ele estando ali, ele dizia que tentava. Claro que vai. Se ele está desejoso de vir à terra, ele tentava descer e não podia. Mas chegou um momentinho ali, vê que tem um momento exato, onde ele diz, então o anjo e eu descemos ao quartinho. Vemos essa obra que tem estado se realizando nesse tempo final, e a pessoa se vê agora não em visão, porque eu sou um desses que está ali embaixo dessa audiência, mas agora podemos dizer, para estar ali eu já estou aqui, eu já estou recebendo todo este ensinamento, eu sou um dos atores desta grande cena que Deus está realizando em seu programa nesse tempo final. Somos as pedras vivas, somos a realidade do que Paulo disse ali em Coríntios e em Tessalonicenses, que os que permaneçam vivos nesse tempo serão transformados. E veja como essa palavra agora, quantos milhões de pessoas passaram por esse planeta Terra, e que entre tantos espermatozoides Deus escolheu você e veio vigiando, observando esta semente. Esse eu vou colocar no fim do tempo. Esse escolhido meu vai me ouvir. Esse meu escolhido tem percepção profética. Vou colocar ele na era de pedra angular. Assim que Deus vigiou essa semente, e quando Ele veio recolher-nos, escutamos esse chamado, fomos recolhidos e colocados ali. Ou seja, que tudo isso é por predestinação. Não pode forçar ninguém, porque tudo é por predestinação. Os escolhidos ouvirão a voz. A voz nesse tempo, nos preparando para a transformação. Poderíamos continuar, seguir falando, mas obrigado, Branco, porque por ter me detido, me parado, porque realmente ainda não tinha os livros para ler dessa parte onde ele colocava a voz, já talvez depois, alguns momentos, porque ainda que repitamos novamente essas palavras assim, porque o livro, e lendo essa visão da sexta dimensão e colocando cada anotação, e ter os livros dos selos, todos, o preto, porque é o que ele escreveu isso ali, o vermelho, o azul, o branco, tem como uns 5 livros dos selos, e aqui escreveu tal coisa, aqui escreveu isso, ali escreveu aquilo outro. Podemos fazer assim em uma conversa com os livros, e talvez em um sábado ou no domingo, e voltar a revisar isso tudinho aqui. Talvez façamos um meio resumo desse personagem que está ali, o qual está mostrando ao irmão Branham tudo o que aconteceu na sua vida, o que estava acontecendo no presente ali, e o que aconteceria no futuro, e depois mostrando o que estava acontecendo no presente, porque já estava ali antezinho de descer. Ou seja, que também vejo a trajetória dessa obra que este grande personagem está fazendo ali. E aqui é nada mais e nada menos que a coluna de fogo operando no meio da igreja, falando ao seu povo, trazendo a fé de rapto e aumentando a fé a esse nível tão alto, a fé que não houve em eras passadas e em dispensações passadas. É a fé de rapto. Aqui Enoque teve.
Por isso, sigamos caminhando com a coluna de fogo. Ele caminhou com Deus e foi raptado. Pois isso é o que vai acontecer àqueles que caminham com Deus, que caminham com a coluna de fogo nesse tempo final. Serão raptados. Assim que não tem outro que possa nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. E sabe quem vai nos levar ali? O mesmo que desceu. O que também vai nos levar, nos subir. Ele sabe o caminho. Ninguém mais vai saber o caminho para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que para mim tem sido um privilégio, uma bênção. Hoje, terça, 25 de abril deste ano de 2023, conversar essas palavras. E sempre saudamos ao nosso irmão Miguel Bermude Marim, que Deus continue abençoando ele, continue ajudando ele em tudo, e que Deus continue, através dele, confirmando a todos os irmãos em todos os lugares onde ele vai, nessa etapa tão importante do programa divino. E assim a todos os ministros e todos os irmãos dos diferentes países, e estejam preparados nas congregações com tudo, porque breve Deus cumprirá a promessa da ressurreição e, sobretudo, preparando em suas vidas, tendo tudo arrumado, não na última hora, arrumar as coisas de última hora, mas arrumar tudo para que tudo esteja bem, e que o irmão Branham diz, não tenha um pingo de pecado. Diz que não se pode entrar nada, porque lembrem que já nessa etapa vai ser em toda a sua plenitude. E a presença de Deus, nesse tempo, já estará operando em toda a sua plenitude. Mas é preciso uma igreja pura, porque Deus é santo. E esse tempo de Josué se repete nesse tempo que ele disse, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Depois de santificação sempre vem as maravilhas de Deus. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E nesta conversa tão formosa e tão reveladora, porque tem muitas coisas que se falaram, das quais Deus nos mostrou, tudo em uma forma assim simples. Como é que temos visto a coluna de fogo operar no meio do seu povo nesse tempo final, na era de pedra angular. Deus lhes abençoe.